Bom dia a todos. Vamos para mais uma manhã de reflexão. Hoje quero fazer algumas considerações, como cidadão, a respeito das eleições do final de ano, daquilo que a gente anda escutando, vendo, etc. Uma parte da população imagina que a esquerda quer tomar o poder, que a esquerda comunista, socialista, quer tomar o poder, acabar com a família, acabar com a propriedade privada de tudo, acabar com as igrejas, enfim, trazer o mal para o Brasil, como alguns países, segundo eles imaginam, socialistas e comunistas, se é que existe alguns países comunistas, nunca existiu, ainda é uma ideia. Socialistas tem alguns tentando caminhos. Que esses países possam, que o Brasil com a esquerda possa acompanhar esses países. Eu penso que é um grande equívoco, né? Não está em questão nenhuma transformação profunda na direção de socialismo, comunismo, com a ascensão possível, e a gente torce, da chamada esquerda, que eu prefiro chamar de ala progressista, para governar o país com mais justiça, com mais igualdade de oportunidade, com mais seriedade. Nós estamos cansados de ver o que está acontecendo. Lula é um sindicalista, não é socialista. Uma pequena ala do PT é socialista, inexpressiva. Então, o que está em jogo não é uma transformação do Brasil em um regime que tira a liberdade, um regime que seria equivalente às tentativas de socialismo implantadas no mundo. Repetindo aqui. O que está em questão é termos uma sociedade mais equilibrada, mais saudável, onde de fato, e não só na linguagem, a gente possa ter mais democracia, mais respeito, né? Menos medo. Vivemos uma sociedade que se diz democrática na palavra, mas de fato a democracia só pode ser consolidada utopicamente o dia que não houver mais Estado, né? Onde há Estado a defender, há uma limitação da liberdade, seja o Estado capitalista, burguês como o nosso, seja o Estado socialista, Cuba e outros que ainda restam. Necessidade de limitar a liberdade para salvaguardar o Estado, a natureza do Estado vigente. O comunismo seria o não-Estado, a supressão do Estado, a grande utopia. Não sei se é possível, utopia. Então, nós não temos aqui, de fato, a decantada liberdade. Pensemos bem. Nossas casas têm janelas que mais parecem uma cadeia, grade para todo lado. Nossas portas, chave tetra. Muitos têm uma polícia especial, guardas das suas casas. Saímos da rua amedrontados, nossos filhos também amedrontados, né? Roubam os nossos celulares. Quem tem joias, perdem as joias, perde até o pescoço ou os dedos, se saírem com elas, ou põe no caixa forte do banco, só que também o banco é explodido e acaba ficando sem nada. O capital tem uma grande contradição, que é isso que está no centro da conversa de hoje. Produção de desempregados, de ex-empregados, de não empregados, e deixando de fora várias pessoas que estão se formando e ficando sem seu trabalho. Este contingente, chamado Exército de Reserva, é útil ao capital. Porque quando o capital precisa dele, busca ali a sua mão de obra mais barato, mais fácil, pela sua inexperiência, de extrair dela a mais-valia. Só que isso defronta com uma contradição, com um problema social sério. Os desempregados, não empregados, dividem em dois contingentes. Um pequeno contingente fica tentando pequenos negócios, né? Quando ainda tem um dinheirinho, ou pede um dinheiro emprestado para tentar a vida chamada produção marginal. A grande maioria fica sem trabalho, sem meios de levar o pão para sua mesa.
entra em desespero, assalta, né? Assassina pessoas, suicida, enfim, traz vários problemas sociais, porque estão em desespero, porque estão sem poder levar o pão para casa. Muitas vezes o pai sai de casa, ou a mãe, e diz: hoje eu vou trazer o pão ou morro. Não aguento mais ver os filhos chorando com fome. Isto a gente tem visto, né? As próprias televisões têm mostrado e a gente percebe. Existe uma situação muito complicada. Existe um casamento contraditório também na sociedade atual. De um lado, a inflação galopante, do outro lado, a recessão. Parece estranho a convivência das duas, mas está tão mal governado o nosso país que consegue entrar nessa questão, causando essas duas situações, duas pontas contraditórias, inflação e recessão. A falta de seriedade na fala e nas atitudes dos governantes nos envergonha, nos amedronta e nos envergonha. E mexe muito com a nossa consciência, mexe muito com o nosso emocional. Então nós estamos vivendo dias muito difíceis, né? E que nós gostaríamos que a ala progressista, né, no final do ano, assumisse o poder, tivesse melhores pessoas lá para poder trazer um pouco de paz para nós, um pouco mais de justiça social para todos, um pouco mais de liberdade real, de respeito à democracia real, e não só no papel, não só falada, mas concretizada, que possa trazer dias melhores, felicidade real, que possa lidar com as doenças com mais seriedade, não como está fazendo, não é? Colocando o lucro acima de tudo. Nós estamos, então, precisando disto. E é preciso parar de acreditar no conto da carochinha, acreditar que o homem do saco, que é o grande perigo, né, que a esquerda vai trazer para nós, o comunismo, o socialismo, e acabar com a nossa liberdade, como se tivesse acontecendo, de fato, uma liberdade, uma livre iniciativa. Quem é livre na nossa sociedade? Que democracia concreta estamos tendo, a não ser em palavras? Que seriedade, de fato, nós estamos tendo nos nossos governantes, né? Nós precisamos sonhar, nós precisamos atuar em favor de uma transformação de uma sociedade para uma outra que eu diria mais humana, mais equitativa na distribuição dos bens, de oportunidade para todos. Não importa o nome, longe de pensar que estamos lutando por nome de sociedade e imitação de outras sociedades. É a nossa, que a nossa alegria volte. Esta é a reflexão que trago hoje e quero compartilhar com vocês. Muito obrigado e, apesar de tudo, tenhamos um bom dia.